Bom, gente, boa noite. Estamos aqui participando dessa transmissão, dessa live com ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. É uma satisfação recebê-lo aqui, ministro, que contribuiu muito com o nosso país, especialmente no combate à corrupção e impunidade. Foi juiz da Operação Lava Jato em Curitiba. Então é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Também saudar Carlos Carreira, que é o diretor da TV+, agradecendo a oportunidade também de fazer o programa. Antes de passar ao ministro, eu vou deixar aqui o Carlos Carreira fazer seu cumprimento. Vamos lá. Bom, Alex, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer receber na tela da TV+, assim como um grande prazer também do ministro Sérgio Moro conosco. Ministro, um grande prazer recebê-lo. Espero que vocês tenham um bate-papo bem produtivo aqui. Aliás, esse é um assunto dos mais importantes, do nosso país, para a justiça do nosso país. Muito prazer, viu, ministro? O prazer é meu. Eu queria agradecer. Eu acho que é muito importante fazer esse evento e voltar a falar sobre essa PEC, sobre a segunda instância. Cumprimentar aqui o deputado Alex Manente, que é o autor dessa PEC. Tem muita gente apoiando essa PEC, mas vamos dar o crédito aqui ao deputado Alex, que sempre foi um grande defensor dela. Também cumprimentar aí o senhor Carlos, então, por abrigar esse evento. E acho que vai ser uma boa conversa sobre alguns aspectos aí, sobre a PEC, sobre a importância dessa discussão. Eu acho assim, nós temos que pensar essa PEC num cenário mais abrangente. Nós estamos falando muito sobre reforma do Estado, reforma do país, reformas que são necessárias para que o país vá para frente, como tivemos a reforma da Previdência no passado, temos agora a discussão sobre a reforma tributária, temos aí toda uma expectativa de uma reforma administrativa, vem, não sei se vem ou não vem, mas enfim, existe também essa discussão e algumas reformas setoriais, teve essa lei do saneamento recentemente aprovada e também a Fundeb. Eu acho que a PEC da execução de segunda instância se insere nesse contexto, de construir um país mais moderno, com a ressalva de que essa PEC trata de um assunto que é muito sensível para todos os brasileiros, que é a efetividade do combate à corrupção. Então é sempre oportuno, claro, discutir os detalhes, mas não perder a visão do conjunto da floresta, que nós precisamos ter um Estado mais eficiente para atender aí as demandas de todos os cidadãos. Então, extremamente relevante. Eu agradeço, ministro. Também liberar aí o Carreira, sei que tem outros compromissos, tem um programa dele para tocar daqui a pouco. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos continuar aqui com o ministro, com o Sérgio Moro, que vai dar a sua opinião, sua visão. Obrigado, Carreiras, pela oportunidade aí. Valeu. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço. Eu queria contar, Sérgio Moro, uma questão importante que eu já tive a oportunidade de falar contigo, da história da PEC, como que ela surgiu. Foi numa oportunidade que você fazia um programa no Roda Viva, ainda como juiz da Operação Lava Jato, e falava exatamente da necessidade de nós ocuparmos essa lacuna que muitas vezes o Supremo mudava de opinião e ficava muito dividido, e que era necessário fazer um projeto de lei ou uma emenda constitucional para consolidar isso na nossa legislação. E naquela oportunidade, com a sua fala, nós conseguimos um apoio muito rápido dos quase 200 deputados que apoiaram a iniciativa da PEC. Ela, infelizmente, com a intervenção federal à época do governo Temer, ficou paralisada e foi retomada no ano passado com a sua ascensão ao Ministério da Justiça. Você foi, de fato, uma pessoa que iniciou esse processo com a sua fala, com a sua força na Operação Lava Jato, e depois, como ministro, trabalhou esse tema, inclusive no pacote anticrime e anticorrupção, que eu gostaria até, antes de nós abordarmos a própria emenda constitucional da prisão em segunda instância, que o senhor falasse aqui para todos que nos acompanham como foi esse processo do pacote anticrime e anticorrupção, que foi uma bandeira sua na gestão do Ministério, o que deu certo, o que não deu e aquilo que ainda pode ser discutido através dos vetos presidenciais. Olha, eu assumi o Ministério, fui convidado pelo presidente ali no final de 2018, nem conhecia o presidente, tinha me encontrado com ele no aeroporto assim, muito rapidamente, isso até foi filmado, enfim. Mas ele me convidou e eu
como no Ministério, o plano era ter uma série de ações executivas importantes contra a criminalidade. Eu acho que o Ministério foi bem nessa área, na parte das ações executivas. Intensificamos lá isolamento de lideranças criminosas, criamos lá os nossos grupos de intervenção penitenciária para melhorar condições de presídios, tivemos liberação recorde de recursos, mas aqui na prestação de contas de trabalho de gestão ministerial. Agora, um dos carros-chefes, de fato, era o projeto anticrime, nós começamos a preparar ainda durante a transição, e fomos lá em pontos que nós achamos muito importante. Olha, se a gente aprovar isso aqui, nós damos um salto no enfrentamento da criminalidade, né, coisas que há muito tempo estavam pendentes. Entre elas, propusemos ali uma reforma do CPP, né, do Código de Processo Penal, para colocar lá a execução em segunda instância. Agora, esse projeto foi apresentado em fevereiro, e para ser assim, bastante sincero, né, não é o seu caso, mas teve muita resistência de parte de parlamentares, né, por variados motivos, entre eles a própria questão da execução em segunda instância. Então, teve uma tramitação lenta, né, eu imaginava que ia ser algo um pouco mais rápido, sempre se utilizava como subterfúgio lá a questão da reforma da Previdência, Até compreendo que a reforma da Previdência tinha uma prioridade, embora me pareça que dá para se fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E, infelizmente, somente em dezembro de 2019 foi aprovado. Muita coisa importante que nós propunhamos, como a execução em segunda instância, ficou de fora. Aquele instituto do plea bargain, para mim, seria revolucionário na justiça, também acabou ficando de fora, e algumas outras coisas importantes. Mas teve medidas também importantes ali aprovadas que foram relevantes. Entre elas, eu acho que uma das mais relevantes foi a execução, já em primeira instância, dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, para quem não sabe, o provinte, né? Evidentemente o deputado tem conhecimento, mas o Tribunal do Júri aqui no Brasil julga os casos basicamente de assassinatos, homicídios, feminicídios, crimes contra a vida. E me aborrecia lá ver casos, às vezes, em que alguém era condenado por um homicídio atroz, por alguma circunstância respondendo em liberdade, e saía do Tribunal do Júri pela porta da frente, como se aquilo não significasse nada, negando a própria soberania dos vereditos, né, o princípio da soberania. Então, isso passou no Congresso, a previsão dessa execução do veredito já na primeira instância, mais até do que da segunda instância, e uma série de outras medidas importantes, uma norma contra, por exemplo, organizações criminosas, diz lá, se você permanece membro de organização criminosa durante o cumprimento da pena, você não progride de regime, uma regulação mais precisa do whistleblower, prevemos lá uma melhor cobertura jurídica para a atuação do agente policial disfarçado, que é extremamente relevante. E tem algumas questões aí que foram vetadas, né, pelo presidente. Eu acho que é importante manter vários desses vetos, entre eles alguns lá que regulam a disputa ambiental, que houve alterações na Câmara, com todo respeito à Câmara, que não foram positivas nessa área e o presidente vetou. É uma que impede, por exemplo, que seja utilizado como prova alguém que grava outra pessoa e utiliza isso como prova de um crime. Isso não tem nada de moral, às vezes acontece muito em casos de ameaça, a pessoa é ameaçada, né, ou vai receber uma ameaça, ou vai ser extorquida, e acaba fazendo uma gravação para não ficar palavra contra palavra, e apresenta isso à Justiça, e a Câmara fez alterações no projeto que representariam que precisaria de autorização judicial prévia. E às vezes a pessoa não tem, né, nem como requerer isso na Justiça, informar isso na Justiça, porque ela não tem prova nenhuma, ela quer primeiro ter alguma segurança. E aí o presidente corretamente vetou essa parte, esse veto é um veto bastante importante que seja mantido, para a proteção das pessoas, né? Claro que também isso pode ser utilizado em crimes de corrupção, alguém recebe uma solicitação de suborno, mas enfim, é importante que isso seja mantido. A Câmara, no entanto, inseriu lá algumas medidas
que, com todo respeito à Câmara, eu discordei em absoluto. E foram restrições à prisão preventiva. Claro que a prisão preventiva tem que ser excepcional, mas ela sempre foi aplicada de maneira excepcional, não precisava de mais restrições. Alguns dificultadores à colaboração premiada, também não precisava fazer isso, porque é um instrumento de investigação que se mostrou poderoso na Lava Jato, e introduziu, né, o juiz de garantias, que, sim, as pessoas podem ser a favor do juiz de garantias, mas a forma como foi colocado, né, de inopino, de sobressalto, de atropelo, acabou sendo suspenso pelo Supremo. Surpreendentemente, né, o Ministério da Justiça recomendou um veto, o presidente acabou não vetando essa parte. Foi uma razão até da minha insatisfação ali com o governo. Agora, eu acho que a bandeira do momento, e isso o deputado tem um grande mérito, é essa emenda à PEC 199, né, da execução em segunda instância, que eu acho extremamente relevante que isso seja votado o quanto antes. É exatamente isso. Nós estamos, e acho que essa nossa transmissão tem um objetivo fundamental, que é novamente mobilizar a sociedade. A sociedade, desde o final do ano passado, tem se mostrado favorável à Câmara cumprir, o Congresso cumprir o seu papel de legislar sobre esse tema. Infelizmente, a pandemia nos trouxe uma paralisia, inclusive nessa mobilização, nesse debate, e é muito importante que nós tenhamos, de fato, pessoas como o senhor, que foi uma pessoa que trabalhou muito por esse tema, atuando para que a gente possa novamente criar esse clamor popular que possa incentivar a Câmara a votar. Nós receberemos daqui a pouco o relator da Comissão Especial, o deputado Fábio Tradi. Nós poderemos falar um pouco aqui do relatório, é muito importante ouvir a sua opinião e também nós termos aí, eu gostaria até antes de chamá-lo, de que você pudesse explicar ao nosso público, quem está nos acompanhando, por que é tão importante a prisão em segunda instância, especialmente nos crimes de corrupção. Acho que é importante essa explicação, porque muitas vezes as pessoas defendem e é importante ter esse embasamento. Isso é um tema dos mais relevantes. Foi um grande impulsionador da própria Operação Lava Jato, por uma decisão do Supremo. Infelizmente, depois o Supremo voltou atrás. Mas é fácil de explicar. Quem conhece a justiça brasileira, e tem muita gente que tem processo, que entra na justiça, não, claro, não com coisa criminal, mas para cobrar uma dívida ou para conseguir alguma coisa, e acaba entrando num quase labirinto do Minotauro. Né? Às vezes tem até um Minotauro lá dentro, mas às vezes é aquele labirinto que você não consegue jamais encontrar a sua saída. É fácil entrar, difícil de obter o que você quer, porque o processo demora demais. Até a cobrança de condomínio demora demais. É verdade. Se você for pensar no processo criminal, e que envolve ali uma pessoa, um crime, né? Claro que isso vai ser discutido no processo, mas um possível crime em que existe uma vítima que teve seus direitos lesionados, às vezes perdeu a própria vida, às vezes sofreu uma lesão séria, ou às vezes quando é o governo, quando é a administração pública, quando é o povo, os cofres públicos surrupiados, isso gera aí uma acusação de corrupção. Se você não tem um processo que funciona, e o processo que funciona é um processo que termina num prazo razoável, na prática você tem a lei lá dizendo que corrupção é crime, ou melhor, você tem em tese a lei dizendo que corrupção é crime, na prática ninguém é punido, porque o processo nunca chega ao final. Você pode prender preventivamente, mas isso é excepcional. O certo é a prisão segue a condenação criminal. E o que faz a maioria dos países? Ou a prisão segue uma condenação criminal após um julgamento de um juiz, em primeira instância, ou se aguarda um recurso da decisão desse juiz e, decidido esse recurso por juiz de segunda instância, se impõe a prisão para cumprir a condenação, para cumprir a pena. Então, a pessoa foi condenada a 10 anos, vai começar a cumprir a pena ali de 10 anos. Tá? Ou na primeira instância, ou na segunda instância. Se nós formos esperar a decisão final do processo, o grande problema que no Brasil nós temos 4 instâncias. Nós temos o juiz lá em primeiro grau, nós temos o Tribunal de Apelação, daí nós temos o STJ, a Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília,
depois nós temos um STF lá em Brasília também, né? Se nós formos esperar todo esse caminho, é como aquela piada, né, da pessoa que fica esperando o ônibus, nunca chega esse ônibus e acaba morrendo ali no ponto de ônibus. De fato, não tem o final do processo. E quando você pensa em crimes graves, ficarem impunes porque a justiça demorou, não porque é pessoa inocente, mas porque a justiça demorou, isso é um traje ao nosso senso de justiça. Então, a ideia da execução em segunda instância é trazer para o nosso direito aquilo que os países mais avançados fazem, que, olha, se é para ter justiça, a justiça é para valer. E essa justiça para valer, ela se impõe para quem comete um crime, para quem comete um delito. Se a pessoa é responsável, ela tem que pagar. Não pode aí ficar esperando 10, 20 anos para que ela sofra as consequências. Isso é muito importante, em especial para a população mais vulnerável. Por que a população mais vulnerável? Porque às vezes a população mais vulnerável é aquela exatamente que é vítima dos crimes praticados por pessoas poderosas, política ou economicamente. Pode ser até um crime de sangue, mas pode ser um crime de corrupção, você tirar dinheiro da saúde. Essa pandemia aí do coronavírus, né, do Covid-19, e tem casos sendo investigados de gente que supostamente desviou dinheiro, que ia comprar respirador, que ia comprar EPI, e desviou dinheiro que ia aplicar na saúde e as pessoas morrem. Imagina isso levar 20 anos para ser julgado, para eventualmente a pessoa ser punida. Não, tem que ser mais rápido. O sistema tem que funcionar. Aí por isso que a execução em segunda instância, a condenação criminal, é um instrumento fundamental de justiça, especialmente para os mais vulneráveis, né? Para favorecer os mais vulneráveis que são vítimas de crimes por pessoas que muitas vezes conseguem manipular, por ter poder político, por ter poder econômico, manipular o sistema de justiça. É exatamente isso. Eu sempre digo que a verdade é que ricos e poderosos é que acabam se utilizando dessa postergação para o início do cumprimento de pena, seja criminal, seja civil, são sempre aqueles que têm condições de levar seus processos, postergar e utilizar todos os instrumentos recursais. E o Brasil, infelizmente, a nossa justiça é muito lenta. Ela chega, mas ela não chega no tempo adequado de se fazer de fato a justiça. Então, é muito importante essa explicação. Eu recebo agora, peço para receber o deputado Fábio Tradi, que é o relator, e nós debateremos aqui esse relatório, que é muito importante. O ministro disse algo fundamental, que é em relação ao momento atual. Vários crimes na pandemia estão ocorrendo com a falta, inclusive, de licitação por conta da calamidade pública. É importante que a PEC tenha essa abrangência. Deputado Fábio Tradi, muito obrigado por participar conosco. Nosso relator da PEC 199 tem feito um grande trabalho, é um jurista também reconhecido na Câmara dos Deputados pela sua atuação. Muito obrigado, deputado. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio Moro. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a você, Alex, pela oportunidade de compartilhar essas reflexões sobre a PEC da segunda instância. E estamos aí, né, entusiasmados, com a expectativa de que o presidente Rodrigo Maia possa pautar logo para que a gente vote e dê ao Brasil esse presente, que é, na verdade, um presente para a cidadania brasileira. Não é verdade? É verdade. E também aproveito para cumprimentar o deputado Fábio Tradi e comentava aqui, deputado, que acho que é importante ver essa emenda, essa proposta, num contexto mais abrangente, que nós estamos falando de reformas, né, do Estado, tornar o Estado mais eficiente. Então, nós tivemos lá a reforma da Previdência, temos aí uma discussão em cima de reforma tributária, tivemos esse novo marco do saneamento e várias outras propostas. Eu acho que essa PEC se insere exatamente nesse contexto maior. Nós precisamos ter um sistema de justiça mais eficiente, especialmente no âmbito criminal. É inaceitável um processo que leva 10, 20 anos sem ter um resultado e às vezes envolvendo crimes graves. A gente fala muitas vezes de corrupção, mas não é só corrupção, não. Às vezes são outros crimes que ficam aí, as pessoas morrem, né, na fila da justiça sem ver o final do processo. Então é muito louvável a iniciativa do deputado Alex Manente de apresentar essa PEC 199.
e eu também lhe felicito aí pelo seu trabalho como relator dessa PEC. Obrigado, Sérgio Moro. Eu venho dizendo que a impunidade mais disseminada pela imprensa é a impunidade penal, mas nós temos, em virtude da morosidade e da falta de efetividade da justiça brasileira, outras espécies de impunidade, né? Nós temos a impunidade trabalhista, a impunidade previdenciária, a impunidade tributária. Por exemplo, quando um idoso com 70 anos ingressa com uma ação para reajustar o valor da sua aposentadoria e ganha na primeira instância, ganha na segunda instância, mas o INSS vai recorrendo, não é, para o STJ, para o STF, ele tem que aguardar 10, 15 anos e muitas vezes sucumbe, não consegue e morre ao longo do processo e fica sem receber o crédito que lhe era devido. Então, nós, como muito bem você falou, Sérgio Moro, nós temos que impactar com esta PEC do Alex Manente toda a justiça brasileira, neste contexto de reformas, não é? Reforma do Estado, reforma administrativa, reforma tributária, e a PEC do Alex Manente eu vejo com a dimensão de uma reforma da justiça brasileira, porque a Constituição Federal ela não deu ao STJ e ao STF as funções de terceira e quarta instância, não deu. Isso aconteceu ao longo do caminho, foi degenerado pelo uso recorrente de recursos, muitos deles com objetivos procrastinatórios. Agora nós vamos devolver ao STJ e ao STF as suas funções originais, não é verdade? E fazer com que a execução dos comandos decisórios dos tribunais locais se dê logo depois da segunda instância. Então, essa PEC do Alex Manente, de fato, vem para deflagrar uma revolução copernicana na justiça brasileira. É a minha opinião. Verdade, Fábio. E até acho que é importante nós aqui queremos primeiro informar o público de como está o andamento dessa PEC, como está o encaminhamento dela. Nós aprovamos na CCJ, foi uma grande vitória, tivemos o início da comissão especial, inclusive recebemos à época o ministro Sérgio Moro, que foi muito útil a sua colaboração naquele momento, naquela oportunidade. Finalizamos as audiências públicas, assumimos um compromisso com a comissão especial de votar, com os membros da comissão especial de votar exclusivamente quando tivermos a retomada dos trabalhos presenciais, mas estamos na expectativa da leitura do relatório final de sua autoria, deputado Fábio Tradi. E acho que é importante você, se puder, adiantar um pouco aqui de como estão os parâmetros desse relatório final e termos aí os comentários do ministro Sérgio Moro na sua avaliação do que é efetivo, o que pode ser aprimorado ainda, porque ainda há tempo. O relatório está praticamente pronto. Algumas das sugestões apresentadas pelo Sérgio Moro, que está aqui conosco, foram incorporadas ao relatório, outras do ex-ministro César Peluso também. Basicamente, o relatório é um mix entre a sua proposta original, Sérgio Moro e César Peluso. Na verdade, são três vertentes que confluem para o leito comum que traduz a essência do meu relatório, no sentido de antecipar o trânsito em julgado para logo depois da segunda instância, com exaurimento da segunda instância, não só na área penal, na área civil, na área tributária, na área trabalhista, na área previdenciária, na área eleitoral. Nós adotamos a sugestão do ex-ministro Peluso no sentido de traumatizar o mínimo possível o sistema recursal e optamos por não extinguir os recursos especial e extraordinário, mantê-los, mas sem que a interposição deles tenha o efeito obstativo do trânsito em julgado. Então, nós vamos suprimir o efeito obstativo do trânsito em julgado no recurso especial e no recurso extraordinário. Quem quiser recorrer especial, recorrer extraordinário, pode fazê-lo, mas a execução da pena vai ocorrer já
já depois da segunda instância. Enfim, então é isso, né? Agora é a expectativa de nós conseguirmos maioria, certo, na Câmara dos Deputados. Para isso, a presença do Sérgio Moro é muito importante, social, institucional, verdade, e política e juridicamente, para aprovação deste projeto. E eu creio que, tão logo o retorno das atividades presenciais se consume, nós já possamos fazer a leitura na comissão. Lá eu penso que não vamos ter problemas com a aprovação do relatório na comissão, e no plenário da Câmara o termômetro vai ser medido de acordo com a mobilização popular, mobilização social. Sem ela, eu quero aqui confessar, abrir meu coração, sem essa mobilização social, eu não tenho certeza hoje se nós vamos conseguir 308 votos. É verdade. Eu acho, olha, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário em relação a esse tema, até a minha presença hoje nessa live. Eu digo, saí do Ministério, mas não saí dessas causas públicas. Essa é uma causa cara a mim. O deputado Alex até falava da origem disso lá atrás, né, na Lava Jato. Eu lembro que ainda em 2015, a JUF, a Associação dos Juízes Federais, apresentou um projeto de lei. Eu ajudei a redigir, exatamente para a gente resgatar essa execução em segunda instância. Mas depois aquilo acabou sendo abandonado por conta da mudança da Justiça do Supremo. Lamentavelmente mudou de novo, e daí a pertinência agora da PEC. Mas essa é uma causa cara para mim, uma causa antiga, então eu estou aí à disposição. Eu vi os textos que existem sobre o tema, acho que o relatório, acho que acerta a evitar tratar isso como ação rescisória. Realmente acho que manter como recurso extraordinário especial é melhor, senão ia demandar uma grande reforma da nossa legislação ordinária também, em relação disso. Eu tenho uma outra sugestão, né, a colocar, e são muito pequenas, né? Principalmente acho que é a questão da vontade política que realmente tem que ser mobilizada. Por isso que eu acho relevante sempre tratar esse tema numa perspectiva mais abrangente. Nós estamos falando que nós precisamos ter um Estado, isso faz parte do sistema de justiça, mais eficiente. Eu não discordo em absoluto dessa posição de tornar a execução em segunda instância também extensível para outras áreas, criminal, não só criminal, mas trabalhista, civil. Só espero que isso não acabe sendo um empecilho, né? Porque para criminal eu acho que como mexe com aqueles interesses mais sensíveis, né, da população, alguém que foi vítima de um crime ou de um possível crime que está sendo ali resolvido, né, que eu acho que é o mais essencial. Mas havendo uma maioria para aprovar para as outras áreas, eu não tenho objeção nenhuma. Eu me permitiria, deputado Fábio, fazer uma sugestão específica, que seria manter a exigência da repercussão geral para o recurso especial, que estava na redação originária do projeto do deputado Alex, né? Nós temos isso hoje no recurso extraordinário, e no recurso especial, no entanto, salvo equívoco, acabou não sendo introduzido. Tinha uma PEC que já tinha sido aprovada, inclusive na Câmara, estava no Senado, né? Se houvesse essa viabilidade política de manter a repercussão geral, porque aquela história, que eu concordo em absoluto que o deputado Fábio falou, vamos colocar o STJ e o STF com a sua função primordial, que é fazer jurisprudência, né? E não se tornar juiz de caso concreto. A concepção originária da Constituição foi essa. Mas é aquela história, a teoria da esponja, né? Você tem uma esponja, ela vai absorvendo o quanto ela pode do que se encontra ali no caminho. E às vezes a gente tem que dizer para a esponja, olha, tem que tirar um pouco dessa água aí, porque não está mais enxugando nada, né? Entendeu? Então tem que mexer nisso aí. Eu acho que o outro ponto
que é um ponto que certamente vai suscitar muitas questões políticas, discussões, é a eficácia intertemporal. Né? Se vai valer para os casos pretéritos, se vai valer só para os casos futuros, se vai valer para os processos pendentes ou não. Eu tendo a defender, e aqui me permito colocar minha opinião, né, respeitosamente, que devia valer para os casos pendentes, talvez ressalvando aqueles casos, como está na redação originária da PEC do deputado Alex, ressalvando aqueles casos que já tenha sido interposto, né, o recurso extraordinário ou recurso especial, que respeita as regras vigentes ao tempo dos fatos. Mas, se for só para os casos criminais novos, o que se lamenta é que vai ficar de fora muitos casos, por exemplo, da própria Lava Jato, mas não só da Lava Jato, até esses casos de desvios de recursos no âmbito da pandemia do Covid. Acho que seria importante poder manter. É claro que eu compreendo aí que existe uma discussão que vai haver no Congresso sobre isso. A minha posição, minha sugestão é essa. Eu até acredito, viu, Fábio, Sérgio Moro, que esse talvez seja o principal debate que ocorrerá lá no relatório final. Fábio Tradi fez um alerta importante recentemente na grande mídia, falando da nossa preocupação, do movimento que existe, é um movimento que muitas vezes fica escondido, nós não conseguimos enxergar, nem detectar, nem trabalhar para poder conter desse movimento de empurrar essa PEC para ter validade daqui 15, 20 anos, porque é o caso dos casos que só ocorreriam depois da promulgação da PEC. Na verdade, nós não vamos permitir, esse é um trabalho árduo, nós já conversamos, né, deputado Fábio Tradi? Nós não vamos permitir que isso ocorra, porque eu não quero ser autor de uma PEC que é ineficiente. E tenho certeza que o deputado Fábio Tradi também não, mas é necessário, e talvez esse foi o convite que eu fiz a você, Sérgio Moro, exatamente no sentido de nós começarmos essa mobilização. Eu tenho convicção de que a CCJ, que o Fábio Tradi faz parte, só aprovou a PEC naquele momento, a 199, porque houve uma grande mobilização da sociedade. A sociedade cobrava, os parlamentares nos paravam para poder pedir, vamos votar, que eu estou sendo cobrado. E esse é o sentimento do Congresso de fato. Quando a população se movimenta, cobra, o parlamentar não se coloca contra a população. Então, essa mobilização ela vai ser fundamental para nós aprovarmos. Como disse o Fábio Tradi, acho que na comissão especial nós estamos até seguros, porque aqueles que entraram na comissão, na sua grande maioria, já eram favoráveis à PEC. O problema, de fato, é a hora que for para o plenário, que nós precisamos de uma maioria qualificada e é necessário esse trabalho de mobilização da sociedade. Não é isso, Fábio Tradi? É isso. Eu me recordo que um artigo do ex-ministro César Peluso, me parece que foi em 2011, quando estava na iminência de votar a PEC dos recursos, que ele foi o autor intelectual, ele foi muito claro em dizer o seguinte, ele citou um exemplo de morosidade da justiça brasileira, de falta de efetividade, e como disse o Sérgio Moro, não diz respeito ao crime de corrupção, foi um crime de homicídio, aquele relacionado ao Pimenta Neves, não sei se vocês se recordam, que houve mais de uma década, um uso sucessivo de recursos, e muitos deles procrastinatórios, visando retardar a efetiva prestação jurisdicional. Muito bem. E, bom, agora o momento é termos a sensibilidade política para conjugar os esforços da maioria da Câmara dos Deputados e encontrarmos a solução comum que viabilize a aprovação da PEC da forma como nós estamos propondo, sem desnaturar a sua essência. Então, na questão relacionada à temporalidade dos seus efeitos, nós tínhamos três opções, né? Uma, que é aquela relacionada à natureza processual do conteúdo da PEC, que diz que a alteração deve ser feita imediatamente, independentemente da questão dos fatos terem sido praticados antes, porque é o princípio que disciplina na sistemática processual penal, tempus regit actum, quer dizer, ela já deve produzir os efeitos imediatamente.
Temos uma outra mais extremada que não nos satisfaz, segundo a qual a PEC só deveria produzir efeitos em relação aos fatos praticados depois da sua promulgação, e uma outra que é, na minha visão, politicamente, a que vai conseguir reunir a maioria dos deputados para a gente aprovar, que é aquela que faz incidir, sim, sobre os fatos anteriores à promulgação da PEC, mas desde que as ações penais e não penais relacionadas a estes fatos sejam ajuizadas ou instauradas depois da sua promulgação. Eu penso que, politicamente, esta tem mais chance de congregar outras forças políticas da Câmara dos Deputados para que a gente consiga aprovar sem desnaturar a essência da tua PEC, viu, Alex? Eu acho que, de uma certa forma, ela pode, assim, não satisfazer a área penal, não é? Mas nas outras áreas, ela vai dar tempo do judiciário se condicionar, se aparelhar. Porque você fazendo produzir efeitos imediatamente com a promulgação da PEC na área previdenciária, tributária, civil, né, empresarial, trabalhista, eleitoral, me parece que pode haver algum problema na própria estruturação procedimental, não é? Do sistema de justiça. Então, eu creio que essa é uma medida mais equilibrada, ponderada e politicamente mais apta a conseguir a maioria qualificada, porque nós não podemos ter apenas 200 votos, são 308 votos. Então, não é brincadeira, o jogo vai ser muito pesado, mas nós vamos conseguir, com a ajuda da população brasileira e das lideranças, como o Sérgio Moro e outros grandes juristas que também têm interesse na aprovação dessa PEC. Bem, eu aprovo em essência a PEC, né? Lembrando aqui também que tem um projeto de lei no Senado, o 66, do Dazi Martins, que visa atingir objetivos similares no processo penal, modificando a legislação infraconstitucional. Claro que aí tem uma discussão, se pode ser pela legislação constitucional ou tem que ser mudança constitucional, mas acho que não é o caso aqui de entrar nesse debate. Eu aprovo em essência, né, como disse, a PEC faça essa sugestão, deputado, respeitosamente, se for possível manter a repercussão geral no recurso especial, acho que é relevante. E nós temos aí vindo todo ano 300 mil processos novos na STJ, que é algo assim delirante, e também diminuir isso é importante, valoriza. As pessoas pensam que tirar processo do STF e do STJ diminui os tribunais. Na verdade, não. A corte, né, mais prestigiada do mundo, talvez, seja a Suprema Corte Norte-Americana, que julga lá não mais que uma centena de processos por ano. Então, o menos é mais nesse caso. Né? Mas, enfim, na parte da intemporalidade, aí eu vou adotar, assim, a minha posição política é a posição mais extremada. Claro que eu entendo as questões que o deputado colocou da negociação, né? Depende aí a obtenção de uma maioria, e isso vai ter que ser aí discutido dentro do Congresso. Eu tenderia a sugerir, pelo menos, talvez, o intermédio, então, de afetar os processos pendentes, salvo aqueles com recursos já ajuizados, né, que seria algo também meio termo, e acho que era a redação original até da PEC. Então, quem interpôs recurso extraordinário, quem interpôs recurso especial, permanece efeito suspensivo, e os novos que forem, aí já se sabe que a regra nova não prevê efeito suspensivo, salvo, mas vamos também falar aqui, a própria PEC coloca uma possibilidade da concessão de efeito suspensivo. Né? Então, naqueles casos em que se sentir o Tribunal Superior que existe uma probabilidade de êxito, ele pode acabar concedendo ou não. A minha sugestão, deputado Fábio Tradi, até seguindo aí o que o Sérgio Moro disse, a nossa proposta original falava dos recursos, aqueles que não protocolaram recursos estavam abarcados aí pela emenda constitucional. Minha sugestão é que antes da gente finalizar, que a gente possa sentir o termômetro da casa, sentir se conseguimos avançar com essa proposta original. Se não for possível, de fato, nós não podemos perder uma proposta nobre como essa e
e tem que ter validade para as ações que estão ocorrendo agora, de alguma maneira. Mas a minha sugestão é que na volta do trabalho presencial, antes mesmo de nós lermos o relatório, sentirmos o termômetro da Câmara dos Deputados e ver a viabilidade de aprovar dessa maneira, antes mesmo da finalização do relatório na comissão especial, que, como a gente disse, na comissão especial talvez é como no futebol, a gente joga em casa, então é mais tranquilo. Mas, de fato, o plenário é um quórum bastante significativo, alto, e nós precisamos entender esse termômetro. Mas minha sugestão é que, antes de apresentar, que nós sintamos esse termômetro e aí apresentamos de acordo com as possibilidades de aprovação. Pode ser? Pode ser, e acho que não vai ter nenhum problema a questão da repercussão geral proposta pelo Sérgio Moro. É um filtro, é verdade, mas é um filtro que só legitima a função genuína do Supremo Tribunal Federal, não é? Fazer, como diz o Marcelo Ramos, sempre nos debates, fazer o Supremo Tribunal Federal ter que gastar tempo numa ação de divórcio litigioso para julgar numa turma com quem vai ficar o cachorro poodle, né? Se é com o cônjuge varão, se é com a cônjuge varoa. Quer dizer, então, realmente, nós precisamos constitucionalizar, né? Resgatar a constitucionalização das atribuições dos órgãos superiores do Brasil. E, agora, alguns fazem uma objeção sobre um eventual efeito de empoderamento excessivo dos tribunais locais, né? Eu gostaria de refletir aqui com vocês. De fato, vai ter, né? Vai ter mais responsabilidade, porque, de uma forma bem clara, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, eles vão ser a última instância, certo? Porque já logo depois do seu julgamento haverá a execução dos seus comandos decisórios. E alguns dizem, não, mas nos tribunais locais não há muito controle social, a gente não sabe como que acontecem as coisas. Bom, aí nós não podemos fazer omelete sem quebrar ovos, né, Alex? Nós vamos ter que, evidentemente, depositar a confiança nos tribunais locais e incrementar o controle social. Não sei se o Sérgio Moro concorda comigo, aumentar o controle social na fiscalização, na vigilância dos julgamentos dos tribunais locais, referindo-me sobretudo aos tribunais de justiça dos estados, né, para que não haja nenhuma extravagância, exorbitância no sentido ético, né, do termo. Eu acho que esse empoderamento não é assim um grave problema. E se nós não também começarmos a confiar nas nossas instituições, fica muito difícil. É como alguém que, não uma comparação talvez não das melhores, mas você só consegue aprender a dirigir um carro dirigindo. Então, os tribunais às vezes acabam ficando numa posição confortável por saberem que existem recursos propostos contra as decisões. Eles assumem a responsabilidade, na maioria dos casos, agora tomarem as decisões finais, e certamente isso vai gerar maiores reflexões, né? E, sem embargo, do reconhecimento da qualidade da quase totalidade das decisões da justiça, das regionais federais. Então, eu não vejo realmente esse problema. Lembrando que negar o efeito suspensivo não significa que não exista o recurso e, excepcionalmente, se possa obter esse efeito suspensivo. As estatísticas mesmo de revisão das decisões dos tribunais demonstram que é mais eficiente confiar neles do que não confiar neles e retardar a efetividade da justiça, porque o percentual de revisão dos casos é ainda um percentual reduzido em comparação com aqueles casos que são mantidos, né? Então, a gente acaba muitas vezes, por um receio exagerado do erro judiciário, retardando a efetividade da justiça por uma década para esperar uma revisão que às vezes nem vem e só confirma o que já foi decidido.
Eu acho que existe um ganho de eficiência. E eu acho que a palavra-chave é essa, né? Tudo bem. Acima de tudo, é uma questão de justiça. Mas existe também um pano de fundo que nós precisamos ter um Estado mais eficiente, né, para melhorar o nosso próprio desempenho como país. Né? Produtividade, economia, o sentimento de justiça. Eu acho que isso é essencial e essa reforma aí se insere exatamente nesse contexto mais amplo de repensar o Estado. É isso mesmo. E é uma coisa importante, eu gostaria até para finalizar essa questão da segunda instância, agradecendo aí a participação de vocês. Depois eu até vou aproveitar a oportunidade do Sérgio Moro estar aqui na nossa transmissão, fazer algumas perguntas importantes, já que ele é uma liderança nacional. Mas a segunda instância já é hoje, né, Fábio, Sérgio Moro, já é a última instância para provas. Então, na verdade, você já tem o reconhecimento do poder na segunda instância que, como prova e mérito, acaba sendo a última. E, infelizmente, os recursos, como foram colocados aí pelo deputado Fábio Tradi, são utilizados de maneira procrastinatória apenas. Eles postergam a decisão que foi consolidada na segunda instância. E tem um índice baixíssimo de reversão, de absolvição na última instância do que foi condenação na segunda instância. Então, é importante nós termos esse parâmetro. Acho que a gente começa aqui uma grande campanha também pela mobilização da segunda instância. Acho que esse é o principal objetivo dessa transmissão de hoje. Até agradeço muito o Sérgio Moro, que foi pronto, se colocou à disposição imediatamente a hora que nós chamamos para falar desse tema. E não é de hoje, eu contei aqui, deputado Fábio Tradi, que ele é o responsável por mobilizar a sociedade brasileira nesse tema. Na verdade, a sociedade brasileira enxerga no Sérgio Moro o início do combate efetivo à corrupção, especialmente dos poderosos do nosso país, através da Operação Lava Jato, depois do Ministério da Justiça, e nós ficamos muito satisfeitos em poder contar com a sua colaboração, que é vital. Não era o ministro da Justiça, mas a figura Sérgio Moro continua sendo vital para a continuidade da nossa emenda constitucional. Não é isso, Fábio? Quer acrescentar alguma coisa mais? Que depois eu vou fazer algumas... Eu quero reforçar a procedência desse argumento do Sérgio Moro no que diz respeito ao contexto de reformas. De fato, isso é extremamente importante, porque o que é que tem em comum os países economicamente mais avançados do mundo, né? Institucionalmente mais avançados? Eles têm um judiciário previsível, não é? Com estabilidade jurisprudencial e efetivo. Então, a PEC ela vem justamente para combater os males crônicos da morosidade e da falta de efetividade, não é? Então, não há razão para que alguns empresários reclamem, se insurjam contra a antecipação do trânsito em julgado para a área trabalhista, para a área civil, porque, na realidade, se você mostrar para um investidor estrangeiro o nome de alguns dos recursos manejados nos tribunais superiores do Brasil, eles não vão vir. Embargos de embargos, de embargos, de embargos, de embargos, de embargos, de embargos, de agravo regimental, agravo... Eles vão ver e falar, mas isso aqui é uma patologia, é esquizofrênico isso aqui. Então, é preciso que nós racionalizemos o sistema de justiça. E eu não vejo a PEC da segunda instância como transgressora ou limitadora do princípio da presunção de inocência. Não vejo, porque nós estamos preservando os recursos, mas nós estamos suprimindo o efeito obstativo do trânsito em julgado, sem, evidentemente, impedir, né, reiterando aqui o que o Sérgio Moro falou, o STJ, ou eventualmente o STF, suspenderem a execução da pena se constatarem natureza teratológica da decisão, afronta expressa disposição legal, de acordo com os requisitos que você estabeleceu lá na sua PEC. Então, eu estou entusiasmado, vamos continuar sentindo, fazendo esse contato com os parlamentares para que a gente possa, então, aprovar tão logo voltemos às atividades presenciais. Agradeço, Fábio Tradi.
E eu quero aproveitar, até porque estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão, mais uma vez agradecê-los. Sérgio Moro, o senhor falou exatamente de um serviço público mais eficiente, uma gestão mais eficiente. Tem um tema, eu faço parte da frente parlamentar da reforma administrativa. A reforma administrativa faz parte desse conjunto de reformas para deixar o Brasil mais eficiente. Qual a sua visão a respeito dessa reforma administrativa? O senhor apoia ela? Qual a sua visão institucional sobre ela? Só queria fazer um adendo aqui, o que foi colocado pelo deputado Fábio Tradi, a questão, às vezes, do empresário, né, receoso e tal. Mas o empresário tem que lembrar que um dia ele pode ser autor e um dia ele pode ser réu. É verdade. Então, assim, quando ele é autor, ele quer que a coisa corra. Então, a PEC, em princípio, ela trata sistemas com a necessária abstração. E para o país inteiro, você ter uma dinâmica de negócios, uma dinâmica de justiça mais eficiente, é inegavelmente positivo. A morosidade não tem como ser considerado um benefício em qualquer hipótese dentro desse contexto de produtividade econômica do país, abstraindo até a questão criminal. Então, Alex, eu agradeço a questão sobre reforma administrativa. Olha, eu acho assim, o que funciona, o que a gente vê em diversos países e o que funciona parcialmente no Brasil é a progressiva profissionalização do serviço público. Isso significa, principalmente, você ter mecanismos que favoreçam a meritocracia. E esses mecanismos hoje no Brasil, eles se encontram tanto quanto afetados por uma profusão de leis que foram, vamos dizer assim, bagunçando todo o setor público. Então, o que nós precisamos ter? Uma lógica que se diz muito de... a expressão não é a melhor, né? A cenoura e o chicote, né? O carrot and the stick. Claro que ninguém vai utilizar nenhum chicote em ninguém. Mas nós precisamos ter um programa de incentivos aos bons servidores públicos e nós precisamos ter um sistema que consiga também, vamos dizer assim, punir, não evidentemente com chicote, coisa parecida, mas o servidor que não desempenha os seus trabalhos da melhor maneira, da maneira adequada. E hoje você tem um sistema de serviço público que basicamente iguala tanto o bom servidor como o mau servidor. E o bom servidor muitas vezes se esforça por conta daquele espírito público e vê, do outro lado, que o seu esforço não é recompensado. Enquanto o mau servidor, que é uma minoria, mas exige essa minoria, ele muitas vezes sente que ele ir lá se esforçar ou ir lá e não se esforçar resulta a mesma coisa para ele em termos, vamos dizer assim, de vencimento. Então nós precisamos ter carreiras melhores estruturadas, carreiras que se avance mediante avaliação de mérito. Nós temos que ter, na minha opinião, um mecanismo também que preveja a possibilidade, que foi até introduzido na Constituição na reforma ainda em 2000 emenda constitucional, se não me engano, 45, de 98. A última reforma que teve. Que é a demissão a bem do serviço público. Claro que a gente não quer demitir ninguém, tem que valorizar o servidor, tem que premiar o servidor. Mas você tem que ter isso como uma última possibilidade. E veja, isso até hoje não foi regulamentado. Está previsto na Constituição, depende de lei complementar e não tem lá a previsão. Não concordo em absoluto em vilificar, em tratar o servidor público como grande vilão do nosso Estado ineficiente. Pelo contrário, eu acho que os servidores públicos, em sua grande maioria, são profissionais dedicados. Mas a estruturação da carreira, a proximidade do piso, com a proximidade do teto, a falta de mecanismos de avaliação de desempenho e de meritocracia dentro do sistema. Também aqui, o que acho negativo, a permeabilidade do serviço público ao patrimonialismo e ao loteamento político,
acabam comprometendo toda a eficiência do sistema. Esse tempo estava ouvindo algumas palestras sobre educação e uma educadora falou: olha, vocês ficam se preocupando aí em ter indicações técnicas para o Ministério, que realmente são positivas, mas veja para uma escola, para o diretor de uma escola municipal, né? Muitas vezes o que acontece ali é um diretor indicado por uma questão política que não tem nenhuma experiência na área didática ou de gestão de escola e que não tem como funcionar, né? Então, é como se você tivesse uma empresa. Se você é um empresário e você vai colocar alguém para gerenciar a sua empresa, você vai colocar alguém eficiente ou vai escolher alguém por critérios de pura, sei lá, amizade ou coisa parecida? Você vai normalmente colocar alguém que você confia que vai ter as habilidades técnicas necessárias. Então, nós precisamos ter, na reforma administrativa, espero que venha essa reforma administrativa, não sei se tem essa proposta, ou não tem essa proposta, ou não sei se vai ser algo gestado dentro do Congresso, mas precisa ter um choque de meritocracia. Vamos discutir os detalhes, e os detalhes são importantes, né? Tem aquela famoso adágio que diz que o diabo mora nos detalhes, mas nós precisamos realmente ter aí melhores mecanismos de incentivos ao bom servidor e mecanismos que permitam também, eventualmente, afastar a minoria, né, que sejam de maus servidores. Exatamente isso. Nós estamos trabalhando para que a frente tem feito um grande trabalho. Ela tem debatido em coordenadorias. Eu, inclusive, coordeno a ação de avaliação de desempenho, que é um fator fundamental aí para esse desenvolvimento do bom servidor e uma possível punição ao mau servidor. Mas nós estamos pressionando para que o governo envie. É importante que o governo seja o gestor efetivo. Mas caso não ocorra, né, deputado Fábio Tradi, a Câmara cumprirá seu papel de trabalhar legislações infraconstitucionais que possam dar aí encaminhamentos para esse novo modelo, que nós precisamos desse novo modelo para ter mais eficiência. Não é isso, deputado Fábio Tradi? Alex, bom, primeiro eu quero saber se eu fico aqui na live, porque o tema... já está finalizando tá de aqui boa, também, tá tranquilo? Tá quase no horário, e você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Fico te devendo, então, uma live, hein, para você ser o convidado aqui. Um prazer. Rio Grande do Sul. Bom, para dizer que eu concordo que a reforma administrativa ela precisa ser feita. Vi hoje uma declaração do governo de que só vai ser apresentada depois das eleições, não é? Portanto, me parece só ano que vem. Me parece tarde, mas, enfim... também concordo com o Sérgio Moro, não podemos colocar o funcionário servidor público no banco dos réus, ele não pode ser criminalizado, antes ele deve ser valorizado, ele deve ser um objeto de investimento do poder público para capacitá-lo, qualificá-lo, para que ele seja servidor público, não que ele sirva do público com objetivos outros que não aqueles inerentes a sua função. Concordo com a avaliação de desempenho, mas acho que a gente precisa também rever essa questão relacionada ao número de cargos em comissão. Nós precisamos diminuir o número de cargos em comissão justamente para atingir o objetivo da profissionalização do serviço público, do comprometimento do servidor público com o Estado brasileiro, com o funcionamento da máquina. Porque não adianta você, por exemplo, contratar, abrir concurso para provimento efetivo no serviço público e não dar estrutura para o servidor público trabalhar. E aí é ele que, na realidade, leva a culpa, quando isso a gente sabe que não pode, por ser uma injustiça, acontecer. Então, teletrabalho, eu acho que é um regime que veio para ficar, precisa ser disciplinado pela Câmara dos Deputados, essa questão do regime de videoconferência, dá mais efetividade, não é? Evita o servidor público tensões com o meio de transporte, deixa ele mais perto da família, isso resulta em melhoria e incremento de qualidade para as atividades físicas, né? Então é isso. Vamos acompanhar o seu trabalho na comissão para que venha, na realidade,
um aperfeiçoamento, porque a iniciativa tem que ser do governo, né, do Poder Executivo, aperfeiçoamento de uma reforma administrativa que redimensione o tamanho do Estado, valorize o servidor público, não criminalizando, e faça com que os gastos no serviço público sejam funcionais e otimizados, não é? Para os fins a que se destinam, sobretudo educação, saúde e segurança. É isso aí. Tem muitas manifestações, eu vou rapidamente aqui, muita gente parabenizando o trabalho do ministro Sérgio Moro à frente do Ministério, como juiz, uma referência no combate à corrupção e impunidade, muita gente falando da continuidade dele na vida pública, que é importante para o nosso país, pessoas com esse histórico participando da vida política e pública brasileira. Agradecer também aqui o deputado Fábio Tradi, que sempre se mostrou muito disposto a participar, a interagir. Fiquei muito feliz quando ele foi escolhido relator da nossa PEC pelo presidente Marcelo Ramos, que inclusive, Sérgio Moro, nós já vamos aqui convidá-lo daqui alguns dias, vamos ver se nós colocamos também o Marcelo Ramos para participar e aí a gente vai trabalhando mais essa PEC, vai ser muito importante a sua participação. Então, eu agradeço aí, passo as considerações finais, antes aqui ao Fábio Tradi, depois para o ministro Sérgio Moro encerrar a nossa transmissão aqui, agradecer também a TV+, eu vou agradecer no final que fez toda a cobertura ao vivo, eles já estão no limite do próximo programa, então a gente agradece aqui também. Agradecer imensamente a sua generosidade, Alex, de dar a oportunidade para que eu, como relator da PEC, viesse aqui conversar com você, com o Sérgio Moro, sobre algumas nuances do conteúdo dela. Dar um abraço fraternal no Sérgio Moro, dizer a ele que tenho o desejo de vê-lo no debate público. A sua participação é imensamente importante para a democracia, para a qualidade e a saúde da democracia. Sérgio Moro tem muito a dizer à população brasileira em termos de experiência de vida, em termos de ideias relacionadas a outros temas, e eu penso que a sua participação só vai qualificar o sistema democrático brasileiro. E sempre à disposição para debater a PEC da segunda instância e outros temas. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu só quero ter muita gente aqui também perguntando. Obrigado, viu, Fábio Tradi? Obrigado mesmo pela participação. Muita gente, eu quero aproveitar, hoje é dia do advogado, né? Por coincidência, nós estamos aqui debatendo um tema importante sobre o direito, mas eu quero aqui externar minha solidariedade à Operação Lava Jato, que tem sofrido aí algumas baixas e alguns trabalhos contrários a ela. Então também aproveitar, muita gente está falando disso aqui na transmissão, estender a minha solidariedade a todos aqueles que operaram, os procuradores, promotores que trabalharam na Operação Lava Jato. Passando aí a palavra ao Sérgio Moro para suas considerações finais. Muito obrigado mesmo, viu, ministro? Agradeço, o senhor sempre foi muito gentil desde o primeiro dia no Ministério, nos recebeu, abraçou essa questão da segunda instância e mais que isso, é o principal personagem e a personificação desse trabalho da segunda instância em todo o nosso país. É um tema que não é fácil a compreensão nacional, não foi fácil, mas hoje existe uma compreensão nacional da sociedade muito por conta do seu trabalho. Então eu agradeço e fica aí as suas considerações finais. Bem, eu agradeço Alex e Fábio Tradi por esse convite, por estar participando aqui desse evento. Eu agora, minha participação é um pouco mais lateral, né? Eu tenho tentado aí motivar as pessoas a voltar a discutir esse tema. De fato, há essa pandemia e isso desviou o foco, né? Naturalmente, porque afinal de contas nós temos aí mais de 100 mil mortes, que é uma tragédia nacional e todo esse impacto na economia, mas isso não significa que nós devemos descuidar dessas reformas importantes, porque essa pandemia tem um fim. E ela apenas traz mais dificuldades do que nós já tínhamos antes. Então nós temos que aproveitar também e aprofundar essas reformas para tornar o nosso Estado mais eficiente. Registrar aqui minha admiração a ambos os deputados, Alex Famin e Fábio Tradi, né, e estão, na verdade, os atores principais agora são principalmente os senhores que estão aí na comissão, né, o autor da proposta, o relator da proposta, também o Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão. Então estão, na verdade, em suas mãos, né, uma grande responsabilidade
e tenho visto aí que tem caminhado tem seguido o caminho correto. Pode-se ter ali pontuais discussões, mas a essência é importante que isso seja mantido. Então, registro aqui minhas congratulações a ambos, né? E coloco mais uma vez à disposição. Eu acho que essa proposta começa muito relacionada à questão do combate à corrupção, mas ela transcende muito isso. Mas não devemos perder de vista também esse sentido originário, né, de que ela é essencialmente importante para o combate a um combate eficiente e não meramente simbólico da corrupção. A Operação Lava Jato, eu sempre falei, nunca invoquei mérito próprio, acho que foi um trabalho institucional relevante, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Eu até tenho, às vezes, dificuldade de entender alguns ataques que, infelizmente, ela vem sofrendo. Foi um trabalho de várias mãos, né? Mas eu acho que é essencial para a Operação Lava Jato, mas mais do que isso, né, para um sistema de justiça eficiente, para a gente ter uma produtividade maior nesse país, para a gente escapar dessa armadilha da renda média e da dificuldade do nosso desenvolvimento econômico, atrair investidores, nós tenhamos um sistema de justiça mais eficiente. E essa PEC é como dizem lá, uma cornerstone, uma pedra fundamental para que nós possamos construir esse sistema. Então, muito obrigado, felicito a ambos e desejo a vocês toda a sorte do mundo aí para que consigam aprovar essa proposta. Nós vamos continuar contando contigo, agradeço mais uma vez a gentileza de participar. Sérgio Moro, muito obrigado, nossa admiração pelo seu trabalho histórico. Fábio Tradi, obrigado por mais uma vez participar aqui conosco. Vamos continuar contando com o ministro, né, Fábio Tradi? Que ele participe e continue com a gente aqui colaborando, mesmo que sem a função pública exercida num cargo, ele tem um papel social muito importante na sociedade. Muito obrigado a ambos. Agradeço o Carreiras da TV Mais. Muito obrigado pela participação aí. Valeu mesmo. Valeu.